Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, que é o nosso alimento diário. Sem a palavra de Deus, nós não vivemos, não nos fortalecemos. E eu quero convidar você a ler comigo no livro de Marcos, no capítulo 5 e o versículo 1 em diante, que diz: E ao chegarem ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram ao ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, a que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Essa a manifestação do poder do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o poder das trevas, sobre os espíritos imundos. Em contrapartida, mostra-nos a situação de um homem em estado deplorável, um homem que, por algum motivo, abriu as portas do seu ser, do seu coração, e desde então ele passou a ser morada de milhares de espíritos imundos. E este homem, ele perde o seu cerne, perde o seu juízo, ele perde a sua capacidade de tomar decisões, de pensar. Ele é tido agora como um louco, porque ele passa a habitar nos lugares em que eram colocados ou depositados os mortos. O texto de Marcos vai dizer que ele fez sua morada nos sepulcros. E diz que por algumas vezes houve a tentativa de segurar aquele homem, de prendê-lo. E olha o que é que Marcos vai revelar pra gente. Ele tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. A gente está falando aqui de um material feito de ferro, né? Aquele ferro naquela época, né? Bruto ali, cadeias. Mas diz que a força sobrenatural que estava dominando a mente daquele homem, dominando o ser daquele homem, fazia com que essas cadeias fossem quebradas
diz que eram feitos em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar ou aquietar. Torna-se um sujeito totalmente agitado, gritando, uivando, se cortando, olha, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Então, certamente aquelas pessoas ouviam os uivos, os gritos daquele homem. Ele já se torna um personagem conhecido na aldeia, no lugar, né? E todos já sabiam, já conheciam que aquele homem, que por um tempo certamente era um homem que tinha um convívio normal, mas de repente, em algum momento, em alguma situação, ele passou a ser morada desses espíritos imundos, e agora passa a ser um indivíduo que todos conhecem. A notícia, a fama se espalha de um homem que perdeu o juízo, que ninguém o segura, que ninguém o amansa, que ninguém nem consegue prender com cadeias, porque este poder sobre-humano, sobrenatural que está nele, faz com que ele consiga despedaçar essas cadeias, esses grilhões. Então era um caso, humanamente falando, impossível de resolver. Era alguém que ninguém podia amansar, ninguém podia trancar. Então é um caso perdido de alguém que se tornou morada de uma legião de demônios, de espíritos malignos, que tiram deste ser a sua, como disse de início, a sua capacidade de ser humano, de pensar, de existir como de existir de forma normal, como qualquer outro ser humano, na sua consciência normal. Mas o texto de Marcos também diz que Jesus, com os seus discípulos, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Ou seja, o cenário espiritual era o seguinte: neste lugar havia um homem possesso com centenas e centenas de espíritos imundos, que fazia com que esta vida se tornasse uma vida deplorável, esquisita. Todos temiam, ouviam os seus gritos, os seus uivos nos montes. Sabiam que ele, a partir de um dado momento da sua vida, aquele homem passa a morar nos sepulcros. Só que, de repente, uma presença maior do que todos os espíritos que ali estavam naquele homem, uma presença muito maior do que os céus e a terra, uma presença poderosa, atravessa aquele grande lago, aquele mar, e coloca os seus pés nessa região de trevas, e coloca os seus pés numa região onde ninguém podia dominar um homem possesso, onde ninguém podia prendê-lo, onde todas as tentativas de amansar, de acalmar, de prender, de bloquear aquele homem foram fracassadas, foram frustradas. Mas sem armas, sem espada, sem nada, um santo homem pisa aquela região, e só o fato dele chegar já incomodou, já trouxe uma agonia ao mundo espiritual das trevas, da maldade. A presença de Jesus incomoda as trevas. A presença de Jesus faz com que as trevas se dissipem, porque a sua presença é luz,
A sua presença é poder, a sua presença é libertação, a sua presença é renovo, a sua presença é restauração, a sua presença é cura, a sua presença é vida nova, a sua presença é ressurreição, a sua presença traz acalma o vento, acalma a tempestade, acalma as grandes ondas. E diz que quando viu Jesus de longe, eles não estavam perto. Quando eu digo eles, eu falo dos demônios, né, que estavam naquele homem. E Marcos vai relatar dizendo que viu Jesus ao longe. Aquela presença, aos olhos humanos, um homem simples. Isaías vai dizer e falar da sua simplicidade, mas a sua presença incomoda o inferno, incomoda as forças do mal, incomoda os poderes, as potestades da maldade. Mas olha como Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, porque diz o texto que mesmo aqueles espíritos fazendo com que aquele homem perdesse o seu siso, o seu juízo, andasse uivando, gritando nos montes, trocando a sua casa por uma morada nos sepulcros, se cortando, ferindo-se com pedras. Mas quando eles viram Jesus de longe, diz, correu e o adorou. E obviamente que esta adoração aqui é apenas o reconhecimento de quem é Jesus. Não é uma adoração, eu te adoro, né? Não é um louvor no sentido de que eles eram ou estavam se redimindo. Não. Aqui significa, esta adoração é uma reverência a uma autoridade que chegou. É se prostrar, é se curvar diante do poder que acaba de chegar naquele lugar. O céu acaba de chegar naquele lugar, a presença de Deus acaba de chegar naquele lugar. E portanto, meu amigo, meu irmão, minha irmã, até as trevas, até o poder das trevas se curvam diante dele. Coloca a cara no chão diante de Jesus de Nazaré. E viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo? Ou seja, havia um incômodo. A presença de Jesus incomoda as trevas. E eu abro um parêntese aqui, já fazendo um convite para você. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para a sua mente. Porque onde Jesus está, o inferno bate em retirada. Onde Jesus chega, as trevas vão embora. Onde Jesus chega, os espíritos que perturbam, os espíritos malignos, tem que ir embora. Não fica, não resiste à presença poderosa, majestosa do Rei da Glória. Como é que está a tua vida diante de Deus? Será que você está sempre na companhia de Jesus? Ou você tem se afastado dele? Porque o contrário é verdadeiro. Se afastar de Jesus significa abrir margem para que coisas
assim possam acontecer. E não sou eu quem estou dizendo, o próprio Jesus disse que aqueles que abandonam a fé é como deixar uma casa mobiliada, arrumada, mas sem dono. Se você expulsa o dono desta casa, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, Jesus disse, essa casa vai ficar sem dono. E aí o homem corre o perigo de ser invadido, de se tornar agora morada daqueles que querem essa imagem. Aquele que Deus criou a sua imagem e semelhança se torne alguém fora de si, se torne alguém agora considerado pela sociedade como louco, humilhando aquele que Deus colocou sua imagem e semelhança nele, porque o prazer do inimigo é desfazer as coisas de Deus. Quanto mais ele vê o homem distante de Deus, com certeza isso lhe dá prazer. Paulo diz que o Deus deste século, quem é o Deus desse século? O diabo. Ele tem cegado o entendimento, para que os homens não vejam a luz do evangelho, porque ele quer afastar o homem da presença de Deus. E quanto mais, e a gente sempre diz isso aqui, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais desfigurado ele fica, mais aberto para outros poderes ele fica, mais acessível a outros poderes ele está. Sem essa cobertura, sem essa proteção, sem que o Espírito Santo faça morada no teu ser. Veja como isso é perigoso. E aí, a pergunta é, você tem convidado Jesus para a tua vida, para a tua casa? Você é alguém que se afastou? Você é alguém que deixou esta casa sem dono? Ou você é alguém que já deixou esta casa mobiliada sem o seu verdadeiro proprietário, que é Deus, que é Jesus? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida diante de Deus? E aí eles se prostram dizendo, o que tenho eu contigo, Jesus? E eles chamam ele de Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, no mundo espiritual, não tinha ninguém com dúvida de que Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido, o próprio Deus em forma humana. Aqui não é uma declaração de seres que desconhecem esta verdade. Aqui é a declaração de seres que sabem diante de quem estão se prostrando, e tem que se prostrar mesmo. Filho do Deus Altíssimo. Isso é tão impressionante, porque fariseus e saduceus, herodianos, zelotes, nenhum deles reconheceram. Aqui e acolá, um ou outro, com muita reserva, com muito cuidado, mas nenhuma classe religiosa dessa declarou Jesus como Filho de Deus. Mas veja que o mundo espiritual aqui da maldade sabe quem ele é, que ele é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E aí ele diz, conjuro-te por Deus que não me atormentes. A presença de Jesus atormenta o mundo espiritual das trevas. Quer que as trevas se dissipem da tua vida? Quer que toda perturbação saia da tua mente? Chame a presença de Jesus. Renova a tua aliança com Jesus.
Tenha sua vida mudada e transformada por Ele hoje. Porque quando você assim fizer, todo o poder das trevas não é uma possibilidade, é uma certeza. Na presença de Jesus, todo o poder das trevas tem que bater em retirada, tem que ir embora. É por isso que Jesus disse que a igreja que Ele estabeleceu, Ele diz: as portas do inferno, os poderes das trevas não têm poder para prevalecer contra ela, porque a presença de Jesus é constante. A igreja triunfante de Jesus nesta terra tem a presença daquele que domina nos céus, na terra, e todo o inferno se curva diante dele. Ele diz: conjuro-te que não me atormentes. Porque Jesus havia dito: sai deste homem, espírito imundo. E aí, Jesus está também ensinando aos seus discípulos o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Certamente, nenhum deles tinha informação ou conhecia que uma única pessoa, um único ser, poderia ser morada de milhares de espíritos imundos. Isso aqui, o que Jesus faz, não é um método que nós devemos aplicar hoje. Não é uma doutrina. Ele apenas está discipulando, ele está ensinando aos seus discípulos. Em nenhum momento ele mandou que os discípulos perguntassem nome de demônio. Em nenhum momento. O que Jesus está fazendo aqui é me ensinando a você, ensinando nesse momento aqui aos seus discípulos. Quando ele diz: qual o teu nome? E eles disseram: Legião, porque somos muitos. Agora não importa se tem 1, se tem 1000, se tem 6.000. Diante da presença de um, que é Jesus de Nazaré, todos se prostram. Todos caem por terra, todos reconhecem o seu poder, a sua grandeza, o seu nome, e rogaram-lhe que não os enviasse para fora daquela província, daquela região. E aí andava pastando uma manada de porcos. Isso aqui também tem uma aplicação espiritual muito grande, porque Jesus, sendo um homem judeu, falando e ensinando a judeus, e judeus pela lei tinham uma dieta muito rígida de não comer determinados alimentos, e o porco era um desses alimentos que era proibido pela lei de Moisés. Portanto, tem tudo a ver com o mundo espiritual. Aquele que está no pecado, aquele que está no mais baixo nível espiritual, longe de Deus, ele está se sujando cada vez mais. Ele tem essa natureza suína. Como quem diz, você pega um porco, lava ele com shampoo, coloque perfume, tente domesticá-lo, mas no primeiro vacilo que você deixar a porta aberta, ele vai procurar lama, porque é a natureza dele. O que Jesus está ensinando é que o homem longe de Deus, ele vai ao mais baixo nível, ao nível daquilo que é rejeitado pelos judeus na dieta judaica, considerado como imundo, como impuro. Veja que na parábola do filho pródigo, Jesus também traz essa imagem de um homem que se afasta do Pai, que se afasta de Deus, e ele vai descendo espiritualmente até chegar no nível onde ele deseja comer o que os porcos comem. Ele está abaixo.
Porque espiritualmente falando, cada vez que a gente se afasta de Deus, a gente vai se sujando mais. E o que é que os espíritos imundos desejam? Desejam entrar nos porcos. Jesus está dizendo que o homem não foi feito para ser habitação de espíritos imundos. Espíritos imundos devem estar na imundície, não no ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É uma lição muito forte, é uma lição muito poderosa. E Jesus permitiu que eles fossem e possuíssem aquelas manadas de praticamente 2.000 porcos. E o que é extraordinário é que Jesus não precisou de nenhuma corrente. Jesus não precisou de absolutamente nada a não ser o poder da sua palavra, o poder da sua presença. E diz que aquele homem que ninguém prendia, que ninguém segurava, que as correntes ele quebrava, de repente ele está sentado, o vestiram. O endemoniado que tivera a legião estava sentado, vestido em perfeito juízo. Porque a presença de Jesus traz restauração. A presença de Jesus traz vida nova ao perdido, aquele que se tornou morada de espíritos imundos, aquele que perdeu o seu juízo, aquele que está habitando nos sepulcros, e são lições espirituais. O homem no pecado está morto diante de Deus, morto nos seus pecados. E portanto o lugar de morto é no sepulcro. Mas Jesus chegou para dar vida. Quando ele põe os pés na aldeia, chegou a vida. E ele quer colocar os pés na tua vida, ele colocar os pés na tua família, na tua casa. Ele quer trazer restauração hoje, ele quer trazer vida nova hoje. Todos os espíritos imundos que te perturbam, que te cercam, que querem fazer com que você também perca o seu juízo, ele bate em retirada nesta manhã em nome de Jesus, na presença do Todo-Poderoso, na presença daquele que fez os céus e a terra, e todo o inferno reconhece que ele é o Senhor. Chama ele. Chama por Jesus nesta manhã, chama por Jesus neste dia, chama por Jesus agora, para ser Senhor da tua vida, para ser Senhor da tua casa, para ser Senhor da tua família, e você terá sua vida restaurada, você terá sua vida mudada. Deus não te criou para ser morada de espíritos imundos. Deus não nos criou, Deus nos criou para sermos templo e morada do seu Santo Espírito, para sermos habitados por Ele. E nesta manhã você tem a possibilidade real de ter a sua vida totalmente transformada, de ter a sua casa totalmente transformada, em nome de Jesus.